Eu queria meditar esta manhã, capítulo 16 de Gênesis. Vamos ler este capítulo. Espero que você possa me acompanhar para nós refletirmos sobre esta passagem. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Senhor, nós estamos diante da tua presença e peço a Deus que o Senhor venha falar conosco por meio desta passagem e que o teu nome seja engrandecido e glorificado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, todos nós conhecemos a respeito da vida de Abraão, né? Aqui nós lemos ainda ele era Abrão, mas eu vou falar aqui de Abraão para ficar mais fácil. Abraão foi um homem extremamente abençoado, né? Eu vejo ele como um homem vitorioso, um homem que cumpriu o seu propósito, um homem que deixou a sua marca, né? Um homem que foi justificado pela fé, e é por isso que ele é conhecido, né, pelo pai da fé, e isso com certeza glorificou o nome do nosso Senhor. Através de Abraão,
Deus escolheu esse homem e Deus obteve uma numerosa multidão, pelo qual veio através desse homem Abraão. Mas eu percebo que, sendo que a vida de Abraão foi uma vida vitoriosa, mas ele passou por alguns processos. E em um desses processos, ele obteve fracasso. Obteve, de certa forma, uma derrota, um problema na vida dele, né? Então, o título que eu usei para essa minha mensagem, esta manhã, é o seguinte: antes da vitória, passamos pelo fracasso. Creio eu que não deveria ser assim, né? A gente não precisava de experimentar o fracasso antes da vitória. Mas algumas pessoas têm aqueles argumentos, né? No fracasso a gente cresce, no fracasso a gente amadurece, né? A gente aprende muito por ela. Mas eu entendo que a gente passa pelo fracasso, meus irmãos, é porque nós somos miseráveis mesmo, né? Nós somos, né, de certa forma, mesmo Deus falando conosco, mesmo Deus ministrando em nossos corações, dando a direção para nós, mas muitas vezes nós somos pessoas que temos os nossos corações endurecidos, nós somos muitas vezes teimosos, né? Aí nós somos incrédulos, né? E é por isso que nós passamos por esse momento na vida. E que de certa forma é difícil, mas no entanto, eu vejo que também que, pela graça de Deus, a gente não é derrotado em meio aos fracassos. Eu entendo que o propósito de Deus continua em nossas vidas, mesmo quando nós passamos por este período de fracasso em nossas vidas. Aí vai uma pergunta: por que Abraão passou pelo fracasso? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Eu entendo que Abraão, juntamente com a sua casa, estava fora do plano de Deus. Eu vejo que eles não estavam conectados com Deus nesse momento do seu fracasso. Vamos olhar para o contexto da palavra. A Bíblia fala que já havia 10 anos, né, um bom período, que Deus já havia falado com Abraão, lá no capítulo 12, né, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, né, de ti farei uma grande nação. Então havia 10 anos que Abraão tinha ouvido aquilo de Deus, tinha sido direcionado por Deus. E Sara, ela já estava com 75 anos de idade. Então eu imagino aqui, irmãos, vamos olhar para o olhar natural, né, o olhar humano. E foi exatamente o que Sara fez, o que Sara tivesse, de certa forma, saído desse propósito. Imagina o corpo de uma mulher de 75 anos. Né? Ela já não era como uma moça. Né? A Bíblia fala que Sara, né, além dela ser estéril, Sara não tinha mais prazer. Né? Eu creio que a sua ovulação já havia cessado. Então Sara, ela recebeu a promessa do Senhor, mas de certa forma ela havia compreendido que o seu tempo de ser mãe havia chegado ao fim. Não tinha como mais. Ela não tinha mais condições de ser mãe por conta da sua realidade no momento. Então ela tinha certeza que não teria esse filho. Por quê? Porque se nós olharmos aqui no versículo 2, ela diz: disse Sarai a Abraão, versículo 2, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Queridos, veja bem, eu vejo que Sara está falando aqui com certa conformidade com a sua derrota. Nela que ela já estava lavando as mãos. Aqui ela estava, né, ela não estava mais crendo naquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia ministrado. Então, de certa forma, ela começou a olhar para a situação natural da sua vida. E ela acabou o quê?
esse sentimento de engano ganhou o coração dela. E ela acabou expressando, né, esta verdade. Por que ela expressou essa verdade? Porque aquilo tinha ganhado força no coração dela. Então ela disse: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Então, meus irmãos, nós podemos observar aqui que Sara, então, estava dentro da conformidade da sua cultura, da sua realidade, mas fora do propósito divino. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Muitas vezes, irmãos, às vezes a gente olha pelas circunstâncias das nossas vidas, por conta das nossas limitações, por conta do nosso natural. E quando nós olhamos, de certa forma, para nós mesmos, a gente cai naquele engano de dizer: não tem jeito mais, eu não consigo. Essas coisas não vão acontecer na minha vida. Essa promessa que Deus tem para mim, poxa, já tem 10 anos que o Senhor falou comigo, esse negócio não vai acontecer, e eu estou olhando para mim aqui, a minha situação, eu creio que esse negócio não é para mim não. Então Sara estava desse jeito. Por quê? Porque de certa forma, a mente dela, o coração dela esqueceu do propósito divino. E uma das coisas que nós precisamos nos conectar aqui, queridos, o propósito divino não tem tempo determinado para as nossas vidas. O propósito divino, ele acontece, mas não no nosso tempo e nem de acordo com as nossas circunstâncias. Ele acontece no tempo de Deus. Ele acontece no tempo do Senhor. E o olhar natural pode nos tirar do propósito de Deus. E é importante nós olharmos isso. Sara, nesse momento, até então Sarai, não conseguiu esperar o tempo de Deus. Ela deixou morrer em seu coração a esperança do cumprimento da promessa. Meus irmãos, vamos tomar muito cuidado em relação ao tempo. Deus tem promessa na sua vida. Mas se está demorando, não é porque Deus deixou de querer cumprir essa promessa. Ou então Ele esqueceu de você. Não, meus irmãos. É porque muitas vezes as nossas necessidades faz com que nós entramos nesse engano de achar que as promessas de Deus não irão se cumprir nas nossas vidas. Então é importante nós observarmos a situação, tá? A situação que você está vivendo, esse momento que você está vivendo na vida. E muitas vezes a nossa vida, nós não passamos por dias fáceis não, meus irmãos. Muito pelo contrário. Muitas vezes nessa nossa caminhada da vida, nós passamos por dias mais difíceis do que dias melhores, né? Vamos observar aqui. Pô, ser criança é bom demais, irmão. Né? Ser criança é bom. Porque ser criança tudo é alegria. Aí a gente cai no engano de pensar assim: nossa, gente, eu vou trabalhar para caramba. E isso aqui que eu estou falando não está errado, não. Eu vou trabalhar para caramba. Para no final da minha vida, eu ter uma vida mais confortável, uma vida melhor. Que nada, irmão. Que nada. A vida ela é difícil o tempo todo. E, na verdade, na medida que vai passando os anos, a nossa vida vai ficando mais difícil ainda. Né? As coisas vão se complicando para nós. As portas vão se fechando. E a gente vai começando a se sentir limitado por conta da circunstância. Porque quando a gente está de certo problema, quando você está com 40 e poucos anos, 50 anos de idade, você olha assim para o seu problema e faz: meu Deus. Mas quando você tinha 20, com esse mesmo problema, você enfrentava com uma situação diferente. Porque, de certa forma, você está revigorado. Né? Você tem uma esperança, você tem uma certa força. Mas na medida que vai passando o ano, e por conta das demandas da vida, por conta de tantas lutas que nós passamos na vida, e essas lutas não cessam, isso traz certo desconforto para nós. E é onde nós podemos cair, né, nessa incredulidade de pensar que as promessas de Deus cessaram sobre nós. Então, irmãos, não podemos deixar morrer em nossos corações essa esperança da promessa de Deus. Amém? Graças a Deus. A Bíblia, o livro de Provérbios, meus irmãos, é um livro que nós precisamos ler muito. Porque, né,
Salomão, ele diz algo que é muito vivo em nossas vidas. Ele diz, a esperança que se adia, adoece o nosso coração, e adoece mesmo. E é por isso que precisamos vigiar. Sara tentou ajudar Deus a cumprir a sua promessa por conta da sua desesperança. Aí eu vejo para Abraão, nesse momento. Abraão não soube lidar com essa situação. Abraão, ele não teve, certa maturidade em absorver essa situação de Sara. Eu vejo que Abraão, ele foi imaturo. Eu vejo que Abraão, ele foi afoito por conta da emoção de Sara. Ele entrou na pilha de Sara. Eu vejo que Abraão aqui, ele não conseguiu lidar com essa situação. Por quê, irmão? Porque não só apenas Sara estava fora dos planos do Senhor, mas Abraão também. Abraão estava fora dos planos do Senhor. O que podemos aprender aqui, irmãos? Que muitas vezes, quando nós estamos fora dos planos de Deus, quando o nosso coração não está mais conectado com as promessas do nosso Deus Altíssimo, o nosso coração se enche de ansiedade. E nós tomamos decisões precipitadas. E não esperamos chegar o tempo do nosso Senhor. A gente não consegue esperar o tempo de Deus. E nós precisamos entender que Deus sempre age no tempo certo. Abraão, irmãos, eu creio que ele foi um privilegiado. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Abraão foi aquele cara que foi ministrado por Deus. Ele foi direcionado por Deus. Ele teve uma vida com Deus. Aí quando Deus aparece para ele, diz a palavra de Deus que Deus aparece para Abraão e declara sobre ele o quê? Uma promessa. Mas caiu pela sua falta de paciência. Ele caiu pela sua falta de dependência, pela sua falta de paciência e por ele não estar conectado na dependência de Deus. Ele saiu dos planos do Senhor. Então, meus irmãos, esse erro mostra que naquele momento, Abraão não confiou plenamente que Deus cumpriria a promessa no seu tempo certo. Difícil isso. Difícil isso. É muito complicado a gente... eu sei que passar por situações complicadas é difícil, mas a gente precisa guardar os nossos corações. E foi uma das causas que fez com que Abraão e, de certa forma, Sarai experimentasse esse fracasso, porque estava fora dos planos do Senhor. A segunda coisa que nós podemos observar aqui, que Abraão passou por fracasso. Por quê? Porque faltou para ele uma liderança espiritual. Liderança espiritual. Como nós falamos aqui, Abraão teve um encontro com Deus. Se Abraão teve um encontro com Deus, ele foi chamado por Deus, ele tinha autoridade, irmãos. Autoridade. Ele teve, a partir do momento que você entrega a sua vida, a partir do momento em que você tem um encontro, tem essa experiência, você tem autoridade. Então o que ele deveria ter feito no momento do problema interior de Sara, sua esposa? Ele deveria ter encorajado Sara a confiar no Senhor. Aí eu entendo aqui que a falta de liderança de Abraão gerou entre eles uma decisão errada. E decisão errada, meus irmãos, traz consequências terríveis. Em vez dele seguir, buscar a direção de Deus, ele caiu nas suas próprias emoções. E isso resultou em uma séria consequência terrível na sua família. Consequências difíceis em sua casa. Eu me lembro aqui, irmãos, essa mesma passagem de Abrão surgiu aqui também na vida de Adão. É muito similar. Porque se você estudar Gênesis 3,
Adão estava presente quando Eva conversou com a serpente. Ele estava ali no jardim. Mas Adão, ele permaneceu passivo. Ele fez como que se nada ali tivesse acontecido. Ele não interferiu para evitar o erro e não disse nada para sua mulher, ele apenas aceitou. E foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele não interferiu, irmão. Se você olhar a partir do versículo 3, você vai ver que Abraão aceitou a posição de Sara. Ele não exerceu sua autoridade que estava sobre ele. Ele não despertou. É como se eu fosse um líder aqui da igreja, irmão, não exortasse os irmãos. Mesmo que isso gere desconforto. Mas Abraão aqui, ele foi ausente. E a ausência de um líder espiritual em um lugar traz consequências terríveis. Não só para seus familiares, mas para ele também. Então, irmãos, a passividade espiritual é algo perigoso. A gente tem que se posicionar, a gente tem que exercer a nossa autoridade. O pai precisa exercer sua autoridade, a mãe precisa exercer. O cônjuge precisa exercer nas medidas proporções, né? A sua autoridade. O homem precisa ter autoridade sobre a sua esposa. Da mesma forma, a esposa com o seu marido. Precisa ter autoridade, irmãos. E Deus chama as pessoas para serem líderes. Deus chama as pessoas a se posicionarem. Por favor, projeta para mim Ezequiel 22:30. Vamos ler todos juntos essa passagem. Ezequiel 22:30. Olha o que fala aqui o profeta. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruíssem, mas ninguém achei. O líder, irmão, eu errei aqui. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, e os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Olha aí, irmãos, aquela pessoa que não exerce, aquela pessoa que não consegue se posicionar na sua liderança espiritual, ela acaba pagando um preço muito alto, irmãos. Então o homem precisa ser líder. Ele precisa exercer. A mulher precisa exercer. Não pode haver passividade espiritual, porque nós pagamos caro por isso. Isso foi uma das coisas que fez com que Abraão tivesse passado por esse problema. A falta de liderança espiritual. Terceiro, outra coisa que fez com que Abraão passasse por esse processo. Impaciente. Meus irmãos, a Bíblia fala, né, nos dá direção. E eu ouvi uma vez uma pessoa falar, isso ganhou força no meu coração. Ele disse assim, a paciência é a rainha das virtudes. E é mesmo. Aquela pessoa que é paciente, de certa forma, ela obtém sabedoria. A pessoa que ela tem paciência, ela não sofre danos. A pessoa que é paciente, ela não leva prejuízos. Agora, o impaciente, acontece tudo de ruim com ele, né? As decisões humanas sem a direção de Deus podem gerar conflitos e dor. Essas são uma das consequências da impaciência. Já viu quando uma coisa acontece de ruim com você? Aí você já fica meio perturbado e você perde a paciência de esperar o plano de Deus sobre a sua vida e você toma uma decisão errada. Você acaba sendo afoito. Por quê? Porque você não exerceu a paciência que precisa ser exercido sobre a sua vida. E queridos, a impaciência gera grandes problemas. Abraão deslizou-se na fé por deixar-se guiar pela razão e pelo conselho
de Sara. Por aquela razão. E não obteve a paciência. Abraão, em vez de encorajar a sua mulher e crer nas promessas de Deus, ele entrou o quê? Na pilha de Sara. Você já foi empilhado já, irmão? Sim ou não? Né? Geralmente isso acontece muito com o homem. Ele é empilhado, aí ele acaba sendo impaciente, né, Flávio? Dizer não, né? Entendeu? E acaba trazendo coisas difíceis. A gente é empilhado. Aí a gente esquece, sabe, de exercitar, né, o fruto do Espírito, que é o quê? A paciência. Aí a gente entra na pilha e acaba entrando o quê? Na pilha. Em consequência disso, Abraão não conseguiu ministrar no coração de Sarai. Ei, irmãos, isso aqui é uma coisa complicada, né? Abraão acabou se deixando levar pelas suas emoções. E emoção é algo que precisa ser controlado, irmão. As nossas emoções precisam ser controladas. Aquela pessoa que é paciente, ela consegue controlar as suas emoções. Você já tentou ficar rico antes do tempo? Você já tentou adquirir as coisas antes do tempo? Né? Existem tantas pessoas que hoje existem tantos casamentos que são destruídos, né? Que são desmanchados por falta de paciência. Né? Existem muitas questões da impaciência que gera consequências terríveis dentro de uma família. Então, irmãos, Abraão, por sua falta de paciência, ele acaba imitando Adão a agir sobre a sugestão de sua mulher em vez de agir de acordo com a palavra do Senhor. A falta de paciência traz às pessoas desequilíbrio emocional. Isso traz consequências terríveis. Mas em contrapartida disso, a paciência é algo que precisa ser exercitada no nosso meio. Porque a paciência nos ensina a depender e nos ensina a confiar mais no Senhor. Eu entendo aqui que na Bíblia, irmãos, que a Bíblia nos traz, aquele que consegue andar em paciência, ele está conectado com Deus. Ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Agora, aquele que está impaciente, que está exercendo essa impaciência, ele precisa voltar a ter uma intimidade com Deus. Precisa buscar mais o envolvimento com o Senhor. A Bíblia fala que aquele que é paciente, ele descansa no Senhor e ele espera nele. Está lá em Salmos capítulo 37. Então, ou seja, a paciência, irmãos, é um exercício de fé. E isso precisa ganhar em nossos corações. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor, eu não sei se muitos conhecem de cor, mas os que esperam no Senhor renovam o quê? As suas forças. Sobem como asas, como águias. Sobem. Está vendo? Já viu uma águia subir? Na televisão é a coisa mais linda, né? Voa bem alto. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. A pessoa paciente, irmãos, ela adquire isso. Ela adquire essa verdade. Né? Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que são pacientes no Senhor, sempre são renovados as suas forças. E elas sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A paciência nos renova e nos preparam para as bênçãos de Deus. Amém por isso? Então, seja paciente. Busque essa paciência. Busque, irmão. A paciência é algo tremendo. Né? E partindo para o final, esse problema todo de Abraão, esse fracasso de Abraão, ele não trouxe apenas um problema no seu tempo presente.
mas trouxe um sofrimento futuro. Então gerou um sofrimento futuro. A decisão de Abraão resultou no nascimento de Ismael, que mais tarde se tornaria uma fonte de conflitos. E esse conflito gera até hoje. Né? O islamismo veio através de Ismael. Você vê, né? Então, olha o que o fracasso pode gerar na vida de uma pessoa. Vamos imaginar aqui. Você acha que Abraão imaginaria que, através de Ismael, iria crescer essa força que tem o Islã? Essas guerras que tem ali na faixa de Gaza? Esses problemas ali ao redor ali de Israel? Quem gerou isso, irmão? Não foi Ismael, não. Não foi. Foi Abraão e Sara. Eu vejo Ismael ali uma consequência de umas pessoas que estavam fora dos planos do Senhor. O que acontece hoje ali na região circunvizinhança ali entre Israel, isso é fruto de um erro de Abraão e de Sara, onde estavam fora do plano do Senhor, onde eles foram impacientes, onde Abraão não exerceu sua autoridade espiritual. E, em consequência disso, meus irmãos, a gente vê muitas tragédias, muitas injustiças, cara, muita maldade, cara. Gente, eu não sei se foi essa semana que eu vi uma reportagem que o Hamas, ele liberou pessoas, escravos, reféns, que estavam mortos, cara. E dentre desses mortos tinha criança. Eles mataram, cara, o que criança tem a ver com a guerra deles? É a mesma coisa, Márcia, você pegar seu menininho e ser sacrificado por conta de maldade. O que ele tem a ver com isso? Então você pode imaginar o que pode virar os nossos erros no futuro, irmão. O que pode resultar o seu fracasso, os seus problemas na sua descendência. Irmãos, nós precisamos entender, quando você está fora do plano de Deus, pode gerar através da sua vida coisas terríveis. Você não mata só você não, você mata quem está em sua volta. Você já viu casamento passar por crise? O problema não está só no casal não, irmão. Está ali em volta nos filhos. E geralmente, você sabe o que vai acontecer na vida dos filhos? A mesma coisa. Porque o que eles entenderam, que o casamento é em torno de conflito, de problema. É isso. E isso vai trazer na sua descendência exatamente o que está acontecendo com esse povo do Hamas. Você pode ter certeza que muitas pessoas do Hamas aqui, nesses dias atuais, provavelmente nem sabem dessa história. Eles foram crescendo com ódio. Por quê? Porque aquela cultura ensinou eles a serem assim. Você acha, irmão, que bandido, ele nasce sendo bandido? Jamais. Mas ele aprendeu ali. E da onde que vem a maldade? Por que hoje existe a criminalidade? Por que a gente vê coisas terríveis? Pessoas matando gente como mata um inseto. E sem pudor nenhum. É porque ele vê, ele nasceu ali. Ele está vendo aquilo ali. E de certa forma lá atrás, na sua descendência anterior, essas pessoas saíram do plano de Deus. Saíram do propósito de Deus. Existem muitos cristãos hoje, irmãos, que de certa forma fazem coisas terríveis e não sabem as consequências que podem ocorrer na sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado.
O que você está semeando hoje, lá na frente, não só apenas você, mas a sua descendência vai colher também. Tomar decisões fora da vontade de Deus pode trazer consequências ruins e de longo prazo. Ah, irmãos, isso é tão complicado, é tão complexo, a gente poderia falar tanto aqui, mas uma coisa a gente pode entender. Não sai dos planos do Senhor, não. Você que está aqui hoje, de certa forma, ouvindo a palavra do Senhor, e cada um aqui tem uma cabeça, cada um aqui tem um padrão de vida, um estilo de vida. Talvez você foi educado aqui diferente da minha educação. Talvez a sua vida foi mais dolorosa que a minha. Talvez a sua vida foi melhor do que a minha. Mas o importante é você estar no centro da vontade de Deus. Não olhe para trás, mas olhe para frente. Talvez você hoje é aquilo que a sua descendência foi lá atrás. Mas é tempo de mudar, irmão. É tempo de deixar a graça de Deus fluir sobre o seu coração e você desarraigar daquilo que não vem de Deus. É tempo de você ser mudado por Deus. É tempo de você ser ministrado por Deus. É tempo de Deus tirar todas as suas mágoas, sabe? Todas as suas dores, aquelas tragédias que talvez você carrega lá atrás. Não deixe isso ser avante, ganhar mais força na sua vida. Seja diferente. Vamos ser diferente. Esse problema que Abraão enfrentou aqui, ele não deveria ter enfrentado, ele não deveria ter passado por isso. Mas ele passou porque ele era uma pessoa miserável. E de certa forma, ele saiu dos planos do Senhor. Mas eu veja bem, para terminar aqui, irmãos. Apesar de tudo isso, apesar dessa decisão precipitada de Abraão, através de todas essas tragédias, né, de uma atitude que gerou uma consequência desfavorável, eu vejo Deus intervindo na vida desse homem. E ele trouxe esperança a todos os envolvidos. Né? Ele trouxe esperança até para uma mulher que eu vejo assim, eu vejo Sarai como uma pessoa vítima de uma situação. Mas Deus trouxe esperança até para ela. Dizendo assim, Sara, Agar, preocupa não. Você está sendo humilhada aqui nesse momento. Você está sendo afrontada, você está sendo desprezada, você está sendo humilhada. Mas eu estou vendo tudo isso. Preocupa não. Vou cuidar de você, vou cuidar do seu filho vai ser chamado Ismael, e ele vai ser como um burro brabo, né? E ninguém vai destruir esse cara. Aí você vê que Deus ele vai trabalhando na vida de cada um, irmãos. Ele trabalhou depois ele trabalhou na vida de Abraão, trabalhou na vida de Sara, mas houve consequências. Consequências boas e consequências ruins. Abraão experimentou os dois. Mas eu vejo Ismael uma pessoa que ele acabou sendo fruto do meio. Infelizmente. A gente não pode ser assim não, irmãos. Você tem responsabilidade com a sua geração. Principalmente nós que somos pais de filhos pequenos. Tome cuidado. A gente hoje vive uma era com uma permissividade tremenda. Né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu gosto muito daquela passagem, eu reflito muito sobre ela. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem muitas coisas que eu posso fazer, mas tem coisa que não me convém, irmãos. Eu sei que eu posso levar meus filhos em alguns lugares. Eu sei. Mas eu não levo, porque eu sei que pode ter risco. Eu tenho tive uma amiga muitos anos atrás. Filho dele pequeno, 3 anos de idade, 4 anos de idade. Assistia ele fumando maconha, irmão. Como se fosse uma coisa mais natural.
O menino, a adolescência dele foi à base de droga. Não conseguiu mais. Porque viu lá dentro de casa o que o pai fazia como uma coisa normal. Então são essas coisas, queridos. Os fracassos traz consequências terríveis para todos nós. Então, homens de fé podem errar quando confiam em soluções humanas em vez de esperar pelo tempo de Deus. Fracasso de Abraão nos alerta sobre a importância da paciência, da busca por orientação divina e da confiança total no Senhor. Amém por isso? Vamos ficar de pé. Queria convidar você a colocar o seu coração diante de Deus e pedir a Deus: Senhor, me livre disso, me livre de sair dos planos do Senhor. Que o Senhor venha me livrar da impaciência. Que o Senhor venha me livrar de mim mesmo, de tomar decisões precipitadas. Me livre de não exercer autoridade espiritual. Me livre dessas situações. Porque eu sei que essas situações podem ocasionar coisas difíceis. Consequências terríveis na minha vida. Ô Senhor, se tem alguém aqui, ó Pai, que essa palavra ministrou ao coração, eu quero clamar ao Senhor, que haja força do Senhor sobre os meus irmãos. Que esta palavra por si só, ela venha gerar vida em nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, venha derramar da graça do Senhor, para que nós possamos não apenas compreender esta palavra, mas de certa forma, nós possamos viver esta palavra. Todas as vezes, ó Deus, que nós vamos entrar nesse embate da luta da vida, em que nós corremos esse risco de perder a nossa paciência, de perder a nossa autoridade, de perder aquilo que nos traz prejuízo, venha falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha tocar em nossos corações. A nós olharmos para nós mesmos e deixar o Senhor agir em nossas vidas. Para a honra e glória do Teu nome. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Livra-nos, ó Pai, da nossa consciência que muitas vezes não está de acordo, Pai, com a vontade do Senhor. Mas que o Senhor, ó Pai, através do Espírito Santo, venha soprar sobre nós e gerar em nós uma sensibilidade de estar ouvindo sempre a Tua voz. Porque a Tua voz, que vem do Espírito Santo do Senhor, que vem através da Tua palavra, ela é poderosa, ela é tremenda, ela nos convence. Ela nos convence de nós mesmos. Ela nos mostra o quanto nós somos incapazes de ter uma vida adequada longe do Senhor. Mas através do fluir do Senhor é que nós obtemos toda essa força. E eu oro, Pai, para que esta vida seja gerada em nós esta manhã. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.